Bom, o erro principal, assim, o mais comum que eu vejo e que você também deve perceber aí no seu dia a dia, que é o pai ou a mãe querendo fazer para a criança. Quando você faz uma atividade escolar para o seu filho, que está difícil para ele, você quer terminar rápido, além de você não tá ensinando nada para ele, você está impedindo que ele tente aprender sozinho, está impedindo que a atividade que o professor planejou, pensando na dificuldade ou pensando nas facilidades de seu filho, também não seja aplicado da maneira correta, e o seu filho também vai aprendendo a ficar cada vez, como eu costumo dizer, as crianças vão aprender a se defender. Então ele vai entender assim, quando surgiu uma dificuldade, minha mãe ou meu pai fez para mim. Então as dificuldades vão aparecer cada vez mais. E como eu já disse, sempre eu vou falar isso, é o muro de tijolinhos. Uma dificuldade é um tijolinho faltando. Então você pulou e continuou. O muro vai acabar torto. Sim, e pro pai, às vezes, que tá cansado, trabalhou e, não tá com tanta paciência aquele dia e tudo mais, pega assim, não, daqui eu faço, porque é mais fácil você fazer para a criança do que às vezes acompanhar, conversar, ter paciência, ver onde ele está com dificuldade, tentar explicar para ele. É muito mais fácil você fazer para ele, isso é inegável. Exatamente. Isso que você falou é importante também, porque entra na rotina também. Você vai sempre programar o horário da atividade que você vai ajudar seu filho ali, no horário que você está descansado. E se ocorrer naquele dia você estar cansado, não deixe de dar atividade, mas dá uma mais fácil, que pelo menos não fique em branco, né? Ele segue a rotina, isso que é o mais importante, e vocês conseguem aí ter a aula normalmente. E essa questão, pessoal, ensinar é difícil. É difícil, não é fácil ensinar. Você tem que pensar, você tem que raciocinar, você tem que entender onde ele está com dificuldade, você tem que estar ali do lado dele, às vezes você quer fazer outra coisa, quer assistir televisão, você está com outras coisas na cabeça. Então ensinar é difícil. Porém, se você não ensinar, seu filho não vai aprender. Simples assim. É assim. Então você quer fazer o fácil? Não, fácil para você. E deixar que seu filho lá na frente pague o preço por isso, que é faltar um tijolinho no muro dele, às vezes é uma lição ali de interpretação de texto que ele vai perder, às vezes é uma lição de multiplicação que ele não vai aprender, e lá na frente, quando ele for aprender equação, operações mais complexas, interpretações mais complexas, esse tijolinho vai estar faltando. Então é importante você ter na sua cabeça e nunca esquecer qual é o objetivo de você estar auxiliando o seu filho. Não é para cumprir uma tarefa, não, quanto antes eu auxiliar ele, menos ele vai me incomodar. Não é isso. O foco não é fazer com que seu filho não te incomode, mas sim reforçar o aprendizado dele para que ele aprenda melhor e, consequentemente, no futuro, consiga passar numa entrevista de emprego, passar no vestibular, dentro da faculdade. Na faculdade não tem revisão. A gente não fica estudando regrinhas básicas e lá para trás. Na faculdade pressupõe-se que ele tem toda aquela base que ele teve no ensino médio, no ensino fundamental. Então a sua função é auxiliá-lo a aprender e não ajudá-lo a não te atrapalhar. Exatamente. Tem um caso que eu gostaria de contar também, que ocorreu em período de pandemia. Então nós professores programávamos as atividades e mandávamos para as crianças. Então como foi no começo do ano, não deu muito tempo de você conhecer a turminha, né? E eu estava lecionando em primeiro ano. E as lições, a gente sabe o traçado de uma criança de primeiro ano e o traçado de um adulto, né? E ainda a mãe simulava a letra da criança, só que acho que, ela deixava para fazer tudo em um dia só, era muita lição, ela acabava se descuidando e no meio ela lançava uma letra cursiva. Aí eu falava, opa, tem coisa aí. E aí eu passei a mandar atividade mais simples ainda, porque ele não pode deixar de aprender, porque se ela tá fazendo essa que já é simples, ele não tá sabendo nem isso, então vou mandar mais simples ainda. Então passei a mandar atividade mais simples ainda e mesmo assim a mãe continuou fazendo. Eu não poderia chegar nela e falar, mãe, você está fazendo. Então eu fui aconselhando, meio por fora, meio comendo pelas beiradas, até que chegou o dia que ele voltou para a sala de aula e ele não conhecia letra e nem número. Então foi um choque de realidade muito grande para essa família. Então, assim, lógico que esse é um exemplo muito extremo, mas pode acontecer.
E é até interessante porque você vê como isso atrapalha o seu filho. Às vezes você faz na intenção de ajudar, não, vou ajudar para ele conseguir passar dessa lição, para ele terminar isso logo, mas na verdade você está atrapalhando o seu filho. Exatamente. E a lição, ela tem um objetivo. O objetivo é ensinar. O objetivo da professora é ensinar, o objetivo dos pais é ensinar, da escola é ensinar. O único objetivo é ensinar, não é ter lição pronta. Então, às vezes não deu para fazer, manda um bilhetinho para a professora, realmente ele não entendeu, eu não consegui fazer com ele. Por favor, tem como dar uma atenção aí na escola? Simples, você resolve o problema do seu filho, não prolonga, não aumenta um problema que poderia ser resolvido ali na hora.